Olá a todos, meu nome é Frutuoso Gomes, sou professor de matemática do FAM e trago para vocês mais uma aula cujo assunto é equações polinomiais de primeiro grau. Então, equação é toda sentença matemática aberta que exprime uma sentença de igualdade, tá bom? Então, o objetivo da aula de hoje é conhecer algumas dessas equações de primeiro grau e resolver essas equações de primeiro grau. Começamos aqui, com a definição. Então, equações polinomiais do primeiro grau são aquelas que podem ser representadas na forma ax mais b igual a zero, em que a e b são constantes reais, com a diferente de zero, e x é a incógnita. Ou seja, a e b são os coeficientes, são números reais, certo? E x é a variável. O coeficiente a ele tem que ser diferente de zero, pois se o a for igual a zero, ao multiplicarmos 0 vezes x, o resultado vai ser zero. E a incógnita vai desaparecer, descaracterizando assim uma equação, tá bom? Então, ax mais b igual a zero, sendo a e b coeficientes reais, x é a variável, e o coeficiente a tem que ser diferente de zero. Aqui nós temos alguns exemplos, ó. O exemplo A, 2x mais 8 igual a zero. Então, isso aqui é uma equação, por quê? Porque tem a variável, nesse caso x, e o sinal de igualdade, certo? Então, é uma equação de primeiro grau. Da mesma forma que no exemplo B, ó, nós temos 5x menos 4 igual a 6x mais 8. Então, a variável também é o x e temos aqui, ó, o sinal de igualdade, certo? Então, temos aí mais um exemplo de equação. No exemplo C, nós temos 3a menos 5 igual a zero. Então, nesse caso, a variável é a letrinha A. E temos aqui o sinal de igualdade. Então, está caracterizado uma equação polinomial de primeiro grau também nesse exemplo. Todos os valores que estão antes do sinal de igualdade é chamado de primeiro membro da equação. Assim como aqueles que estão depois do sinal de igualdade são chamados de segundo membro da equação. Agora nós temos exemplos do que não são equações. Ó. Por exemplo, aqui no item A, 4 mais 8 é igual a 7 mais 5. Isso aqui não é uma equação. Por quê? Porque apesar da igualdade ela ser verdadeira, ou seja, 4 mais 8 é 12. 5 mais 7 também é 12. E 12, logicamente, é igual a 12. Apesar da igualdade ser verdadeira, mas que não se caracteriza como equação. Por quê? Porque não tem a variável. Já no exemplo B, nós temos x menos 5 menor que 3. Também não caracteriza uma equação. Por quê? Porque apesar de ter a variável, nesse caso x, não tem o sinal de igualdade, mas sim um operador aqui de desigualdade. E no item C, temos 5 diferente de menos 2. É uma desigualdade, certo? Como não tem variável, logicamente, não representa uma equação polinomial. Agora, vamos ver como resolver uma equação de primeiro grau. Usaremos 4 passos para organizar e resolver as equações de primeiro grau. São eles. Passo 1. Colocar no primeiro membro todos os termos que possuem incógnita. Passo 2. Colocar no segundo membro todos os termos que não possuem incógnita. Ou seja, isso aqui é uma organização que vai ser feita, certo? Para que se resolva a equação. Ou seja, todos os termos que tiver as letrinhas, as incógnitas, vão passar para o primeiro membro. Enquanto que todos aqueles termos que não têm incógnita vão para o segundo membro. Esses são os dois primeiros passos. Terceiro passo, simplificar as expressões em cada membro. O que é simplificar? Ir lá no primeiro membro, certo? E juntar os termos semelhantes, ou seja, aqueles que têm incógnita. Então, iremos operar com aqueles termos, somar ou subtrair, certo? Da mesma forma, no segundo membro, certo? Iremos operar com os termos que estão lá. E o quarto passo é isolar a incógnita no primeiro membro, tá bom? Então, quem tem x no primeiro passo, quem tem x vai para o primeiro membro. Segundo passo, primeiro passo, quem tem incógnita vai para o primeiro membro. Segundo passo,
Termos independentes, ou seja, termos que não têm incógnita, vão para o segundo membro. Terceiro passo, simplifica os dois membros, certo? Fazendo aí as operações necessárias. E o quarto passo é só isolar o x, ou seja, isolar a incógnita, melhor dizendo. Observação. Na aplicação dos quatro passos, devemos lembrar das regras que envolvem as operações inversas, que são elas, ó. O inverso da adição é a subtração, ou seja, o inverso do mais é o menos. O inverso da multiplicação é a divisão, certo? O inverso, ou seja, o inverso do vezes é o dividir. E isso aqui serão aplicados nos dois primeiros passos, ou seja, quando nós formos levar os termos que têm incógnita do segundo para o primeiro membro, nós iremos aplicar essas operações aqui, ó. Se o termo estiver em um membro positivo, ele vai para o outro membro negativo, certo? Ou seja, se for do segundo para o primeiro, inverte o sinal. Se está mais, fica menos. Se tiver menos, passa mais. Da mesma forma, é do primeiro para o segundo. Se tiver mais, passa menos. Se tiver menos, passa mais. E a outra operaçãozinha aqui, ó, é referente ao quarto passo, isolar a incógnita no primeiro membro. Ou seja, se nós tivermos algum coeficiente multiplicando a incógnita no primeiro membro, ele vai para o segundo membro dividindo, bom? Vejamos como proceder nos exercícios resolvidos a seguir, aplicando os quatro passos e também as operações inversas. E vejamos como fica o exercício resolvido. Primeiro, determine o número x, tal que 5x menos 8 é igual a 2x mais 4. Então, isso aqui é uma equação de primeiro grau, caracterizada pela incógnita x e pelo sinal de igualdade. No primeiro membro, nós temos 5x menos 8 e no segundo membro, 2x mais 4. Como solucionar? Aplicando os quatro passos, olha só o que nós teremos, ó. Então, pegamos aqui a equação. Então, vamos para os primeiros dois passos, que é o quê? Termos que tiverem incógnita vão para os primeiros membros, para o primeiro membro. E os termos que não têm incógnita vão para o segundo membro, ó. E aí, como é que fica? Aqui, ó, nessa equação que está na cor azul. O 5x tem incógnita, já está no primeiro membro. Então, repete com o mesmo sinal. Lembrando aqui, ó, das operações inversas de adição e subtração. Aqui, ó, na equação de cor azul, o outro termo que tem x é o 2x, que está no segundo membro. E como o sinal dele não aparece, quer dizer que ele está positivo. Ou seja, nós temos no segundo membro mais 2x. Então, quando trouxermos para o primeiro membro, inverte o sinal. Se estava lá mais 2x, vem para o primeiro membro menos 2x. Como nós não temos mais nenhum termo com incógnita, colocamos aqui o sinal de igualdade. E agora iremos passar para o segundo membro todos os termos que não têm incógnita. Começamos com aqueles que já estão no segundo membro. Nesse caso aqui, ó, o mais 4. Então, repete aqui, ó, com o mesmo sinal. O outro termo sem incógnita é o menos 8, que está no primeiro membro. Então, ele vai passar para o segundo membro, invertendo o sinal. Se está menos 8, vai para o segundo membro, mais 8. Agora, aplicamos o terceiro passo, simplificar as expressões em cada membro. Ou seja, vamos juntar aqui, vamos fazer aqui, ó, 5x menos 2x, que vai dar 3x. E no segundo membro, 4 mais 8, que dá 12. Por fim, ó, vamos para o quarto passo, isolar a incógnita no primeiro membro. Ou seja, se eu tenho no primeiro membro 3x, quer dizer que eu tenho 3 vezes x. Então, esse 3 que está multiplicando o primeiro membro, ele vai para o segundo membro com a operação inversa. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, isolando a incógnita, como é pedido aqui no quarto passo, nós teremos isso. Ó. X é igual ao 12, que já está no segundo membro, e o 3 que estava multiplicando o primeiro, ele passa dividindo o segundo. Então, x é igual a 12 dividido por 3. Nesse caso, a divisão é exata. X é igual a 4. Assim, temos o conjunto de solução S formado por um único elemento, o número 4.